capítulo 15, os nossos versículos serão do 18 em diante. O que você faria se alguém te dissesse que você vai morrer domingo que vem vindo para o culto? Alguém te parasse agora na rua enquanto você estivesse indo para casa, enfim, e dissesse: você vai morrer domingo que vem a tal hora indo para o culto. Primeiro, será que você ia acreditar nessa pessoa? Segundo, você viria para o culto? E talvez uma terceira pergunta: como você viveria os próximos dias? Até que chegue domingo, como seria o dia após dia na sua rotina? Esse texto que nós vamos estudar nessa noite, Jesus dá algumas premonições para os discípulos não muito boas sobre o futuro deles. Mas Jesus faz isso de propósito, porque Ele não quer que eles sejam pegos de surpresa quando coisas ruins acontecerem com eles. E nós estamos nas últimas horas de Jesus junto com os discípulos nessa terra, e dentro de pouco tempo Jesus vai ser capturado, vai ser torturado, vai ser morto pelos judeus, e Ele sabia muito bem disso, mas os discípulos não tinham entendido ainda o que ia acontecer. Mas mesmo sabendo o que ia acontecer, Jesus continua firme na missão dele, Ele não volta atrás, e Ele alerta os discípulos sobre a missão deles. E Ele disse para eles, até agora nós vimos, que Ele iria ficar ausente dos discípulos, mas que ia continuar agindo no mundo através dos discípulos, através das mãos deles. Mas agora Ele alerta que isso vai provocar algo, vai provocar o ódio do mundo. Perceba o que dizem os versículos 18 até 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Se obedeceram à minha palavra, obedecerão também à vossa. A primeira coisa que isso ia provocar, eles serem como Cristo nessa terra, seria o ódio do mundo. E Jesus começa afirmando que se o mundo odeia ou detesta aos discípulos, é porque primeiro ele odeia a Jesus. A pergunta é: que mundo é esse? Será que é o planeta Terra? É a natureza? Não é. É o sistema caído desse mundo que opera de acordo com os valores de Satanás. São as pessoas que são guiadas pelo seu próprio pecado. Esse é o mundo que Jesus está se referindo. E por que o mundo odeia os discípulos de Jesus? Ele diz no verso 19, porque os discípulos de Jesus não são do mundo. E isso é óbvio, porque se as pessoas que amam o pecado e que odeiam a Deus, elas estão cercadas de pessoas que fazem a mesma coisa, elas vão conviver em harmonia e uma aparente paz. Todo mundo odeia a Deus mesmo, então vamos nos dar bem. Mas se os discípulos fossem assim, Jesus diz: o mundo os amaria. Se vocês fossem como eles, Ele amaria vocês. Mas se tem alguém diferente desse grupo, se tem alguém que pratica a justiça, alguém que ilumina as trevas, alguém que ama a Deus, o mundo o odiará. E é isso que Jesus afirma ainda no 19, ele diz: vocês não são do mundo porque eu vos escolhi do mundo. A palavra escolher aqui traz a ideia de eu separei vocês do mundo. Ou seja, percebe que Jesus está falando com pessoas que eram do mundo. Vocês eram de lá. Eu fui lá e tirei vocês do mundo. Eu separei vocês para mim e não para viverem mais no mundo. E é justamente por isso que o mundo odeia vocês, porque vocês não são mais do mundo, por causa daquilo que identifica vocês com Deus. E aí no verso 20, Jesus chama os discípulos a se lembrarem de algo que Ele disse, e nós já vimos isso em João 13,16. Ele disse: o servo não é maior do que o seu senhor. E o que isso significa? Ele explica aqui, que se perseguiram a mim, também vão perseguir a vocês. Mas em contrapartida, Jesus também disse que se as pessoas obedeceram a Ele, elas também vão obedecer os discípulos, porque os discípulos vão falar as palavras de Jesus. Então, a palavra perseguição aqui é interessante, porque ela significa colocar alguém em fuga, fazer uma pessoa correr,
E ela nada mais é do que o resultado da descarga do ódio. O versículo 18 ele diz, eles vão te odiar. Agora, como que eles descarregam esse ódio? Com perseguição, botando você para correr. E nitidamente aqui o que a gente vê nesse texto é uma identificação dos discípulos com o mestre. Então, algumas pessoas ouviram Jesus e ele diz, então algumas pessoas vão ouvir vocês. Mas ao mesmo tempo, muitas pessoas me odiaram e me perseguiram. Logo, a mesma coisa vai acontecer com vocês que carregam a minha mensagem. E com isso Jesus mostra que nunca vai ser possível que crentes piedosos evitem o ódio do mundo. Não é possível isso. Porque o mundo ou ama ou odeia. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Ou ele vai amar ou ele vai odiar. Justamente como foi com Jesus. A corrupção desse mundo despreza qualquer um que ouse se alinhar ao Senhor. Você agora é de Cristo, eu não gosto mais de você. Isso traz um alerta para nós muito grande. Porque se você é um cristão de verdade, o alerta é: prepare-se para ser odiado e ser perseguido pelo mundo. Se você é um cristão de verdade, prepare-se para ser odiado e perseguido pelo mundo. Apesar da nossa vitória futura ser garantida, Jesus prepara a gente para a realidade. E essa é a realidade. E conforme ele mesmo disse, se isso acontecer, primeiro nós precisamos saber, ele diz, né? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente fizeram isso a mim. O mundo odiou Jesus também, e é natural que nós sejamos odiados pelo mundo. Por isso, na hora da afronta ou na hora da oposição, o que nós precisamos fazer é lembrar que se nós seguimos ao Senhor Jesus, nós vamos passar pelas mesmas perseguições que ele passou. Mas aqui mora um grande perigo também, porque o perigo é o seguinte, é nós sermos perseguidos, não por sermos imitadores de Cristo, mas por nossa chatice. Tem muita gente que é perseguido simplesmente porque não consegue ficar longe de confusão e acaba jogando a culpa por ser cristão. Então tem uma grande diferença em você ser odiado e perseguido por uma vida piedosa do que ser odiado e perseguido por causa que você vai atrás de encrencas e brigas com as pessoas. O Luiz Saião, ele diz uma frase bem interessante, ele diz assim: Deus nos chamou para sermos diferentes, mas alguns ainda teimam em ser esquisitos. Tem muito crente que não é diferente, ele apenas é esquisito e gosta de arrumar confusão. Então, se o mundo nos odeia porque nós somos como Cristo, essa é uma boa notícia, porque nós estamos sendo identificados com Cristo. Mas se nós somos odiados simplesmente porque nós somos chatos, ou porque nós somos religiosos fanáticos, nós precisamos nos arrepender do mau testemunho que nós temos dado. A segunda coisa que nós vemos nesse texto é a razão do ódio do mundo. Então, primeiro, o mundo vai nos odiar. Mas por quê? Olha o que dizem os versículos 21 a 25. Mas vos farão todas essas coisas por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viesse e não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa para o pecado deles. Aquele que me odeia, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado essas obras entre eles, como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora, não somente as viram, mas também odiaram a mim e a meu Pai. Para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Por que o mundo vai odiar e perseguir os discípulos? Jesus diz no verso 21. Por causa do meu nome. Porque eles não conhecem aquele que me enviou. Eles não conhecem o Pai. E aqui está a causa. O mundo vai odiar os discípulos por causa de Jesus Cristo. E na verdade, o mundo odeia os discípulos porque ele não conhece a Deus. E é isso que Jesus diz. E por que o mundo odeia Cristo? Ele diz no verso 22, porque se ele não tivesse vindo ao mundo e falado o que falou, o mundo não teria pecado. Sabe o que isso significa? Que as pessoas só pecaram porque Jesus veio ao mundo? É isso que ele está dizendo? Se eu não tivesse vindo, ninguém teria pecado. Não é isso. Significa que a vinda de Cristo a esse mundo foi para mostrar para o homem e para o mundo o seu próprio pecado. O pecado que eles já tinham. Ele veio expor esse pecado, ele veio mostrar esse pecado. Por isso ele diz que eles não têm desculpa nenhuma do seu pecado no verso 22. E por que eles não têm desculpa?
porque Jesus veio expor a sujeira do seu coração. Mas Jesus deixa bem claro que odiar a Ele é o mesmo que odiar ao Pai. E no verso 24 ele afirma que as suas obras, os seus milagres serviam como prova disso. Ele diz, olha, eles viram as minhas obras, obras que o Pai fazia por meu intermédio, e mesmo assim, mesmo vendo, eles me odiaram, e isso significa que odiaram também ao Pai que fazia essas obras por meu intermédio. E tudo isso aconteceu, ele diz no verso 25, para que a lei se cumprisse, né? Odiaram-me sem motivo. Ele está citando 2 salmos, mas parece que o que mais ele está parafraseando é o Salmo 69, versículo 4, onde o rei Davi descreve aqueles que perseguiam ele. Não tinham motivo nenhum para perseguir Davi e ter ódio de Davi, e Jesus diz, ó, justamente o que o mundo está fazendo comigo. Eu gosto de um comentário de João Calvino sobre esse texto. Ele diz assim, a incredulidade é cega. O ódio por Cristo emana da estupidez mental, quando Deus não é conhecido. Você odeia Cristo porque você não conhece a Deus. E esse trecho é muito forte. Por que os homens odeiam a Cristo? Resposta. O texto primeiro disse, porque Cristo mostra o seu pecado. Cristo mostra a sua necessidade de um Salvador, de um Senhor. Então o problema do homem não é só a cegueira do tipo, tadinho, ele não consegue ver a verdade. Jesus diz que o problema do homem é o fato de ele, apesar de ser cego, ele mesmo tapa os olhos para Deus. Ele não quer ver. E ele quer fugir da verdade. E por isso ele odeia a verdade. E é interessante que não tem nada mais contrário à razão nesse mundo do que odiar a Deus. Não sei se você já parou para pensar nisso. Deus é totalmente amável. Tem até uma música que tem um trecho sobre isso. Deus é totalmente amável. Não tem como você conhecer a Deus e não amar a Deus. Então o fato do mundo odiar a Cristo sem motivo mostra a dureza do seu coração. É ilógico. Ilógico você olhar para o Criador e odiá-lo. Mas é isso que Jesus está dizendo. Odeiam por causa do seu pecado. E isso mostra uma verdade muito impressionante e forte. É que ninguém pode odiar o Evangelho de Jesus Cristo sem antes rejeitar a Deus. Ninguém pode rejeitar a Jesus sem antes estar rejeitando a Deus. Então, se há desprezo pelo Evangelho, primeiramente há desprezo íntimo contra Deus naquele coração. O que isso significa? Que a pessoa pode dizer que ama a Deus, que ela segue a sua própria religião, que ela tem o seu próprio livro sagrado, mas por que será que ela não quer saber de Jesus? Por que quando você fala de Jesus, ela diz, não, mas eu acredito em Deus, mas Jesus não. Porque Jesus mostra quem realmente nós somos. Jesus vai mostrar que somos perdidos, que somos miseráveis, que somos pecadores merecedores do inferno. Jesus vai mostrar que nós não podemos salvar a nós mesmos. Jesus vai mostrar que nós precisamos dele para ser salvos. Jesus mostra que nós precisamos nos arrepender e crer nele. E isso nos humilha. Porque isso nos faz ver que nós estamos no lugar de servos e não de Deus. E é por essa razão que as pessoas odeiam a Jesus. Porque elas não querem ter um Deus nas suas vidas que não sejam elas mesmas. Jesus diz, você não é Deus, eu sou. Que nós não deixemos a mentira enganar o nosso coração. Se alguém odeia Jesus e odeia a mensagem de Jesus, essa pessoa odeia também a Deus, mesmo que ela negue isso. Mesmo que ela diga, eu amo a Deus com todo o meu coração, se ela nega Jesus, ela não ama a Deus. São palavras do próprio Cristo. E pode ser o maior religioso do mundo, ele odeia ao Pai. Por essa razão, apesar de nós sermos perseguidos por seguir a Cristo, nós deveríamos olhar para o mundo com misericórdia. Porque o mundo não conhece o Pai. E essas pessoas são ignorantes. Elas são cegas pelo próprio pecado, como nós também éramos. Nós fomos tirados de lá, não por iniciativa nossa. Jesus disse, eu tirei vocês dali. E quando nós encaramos o ódio dessa maneira, as pessoas que odeiam a Deus e vão nos perseguir, fica mais fácil cumprir o texto anterior ao que nós lemos. João 15:17, o que Jesus terminou? Foi o estudo de quarta passada. Qual foi a última ordem que ele deu?
15, 17. Amai-vos uns aos outros. Quando eu consigo ver que o mundo me odeia, mas porque ele está cego, eu consigo olhar para ele com outros olhos, e não de ódio, mas de misericórdia. Interessante. A última coisa que nós vamos ver nessa noite, a partir do verso 26, nós vamos até o 16:4. Parece que está dentro do mesmo bloco, então a gente vai ler 26, 27 e começar o capítulo 16, vamos até o versículo 4. Jesus dá consolo aos discípulos do mundo. Olha o que dizem os versículos. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Capítulo 16, versículo 1. Eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivo de tropeço. Eles vos expulsarão das sinagogas. E chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. E farão isso, novamente, por não conhecer o Pai nem a mim. Mas eu vos tenho dito essas coisas, a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que vos preveni. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque estava convosco. Como que os discípulos poderiam enfrentar a solidão, enfrentar o medo diante da perseguição? É aqui que Jesus traz a capacitação diante do sofrimento. Verso 26 ele diz, é com a vinda do Consolador. E ele está falando a respeito do Espírito Santo. Jesus ia enviar o Espírito Santo, o Consolador, da parte do Pai, e ele daria testemunho sobre Cristo aos discípulos. O que isso aqui significa? Perceba que Jesus chama o Consolador de Espírito da verdade. Ou seja, ele é o Espírito que combate o erro e combate a mentira. E é interessante porque o sofrimento, com frequência, ele traz dúvida. Quando nós sofremos, geralmente, começamos a nos questionar. Na hora da dor, nós perguntamos, será que eu não fiz nada de errado para estar sofrendo o que estou sofrendo? Será que vale mesmo a pena sofrer por isso? E é isso que o Consolador viria a resolver. Mesmo diante da oposição, o Consolador seria testemunha de Cristo. É como se ele garantisse que mesmo no sofrimento, nada arrancaria a fé dos discípulos. Vocês não vão desistir. O Consolador, o Espírito da verdade, vai lembrar vocês quem Cristo é. Então o Espírito testifica de Cristo, e isso significa que ele vai reter e fixar nossa fé para que a gente não busque salvação ou não busque consolo em nenhum outro lugar que não seja em Cristo. Mas se por um lado eles teriam testemunho de Jesus sendo relembrado a todo instante pelo Espírito, o verso 27 diz que eles também deveriam dar testemunho de Jesus ao mundo. Então vocês também vão ser testemunhas. Não vão só receber, também vão testemunhar. E aí ele começa o capítulo 16, Jesus começa se preocupando em dizer tudo isso para que eles não tivessem nenhum motivo de tropeço. Ou a versão antiga vai dizer que eles não se escandalizassem. O termo grego que Jesus usa aqui traz a ideia de cair em uma armadilha. É como se você colocasse um brinquedo no meio do caminho para o seu pai tropeçar e cair. É isso que Jesus está falando. Sabe quando você tropeça em algo e cai, e aquilo foi plantado por um inimigo ali? Essa é a ideia. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, eu estou falando tudo isso para vocês. Eu estou prevenindo vocês de tudo de ruim que vai acontecer com vocês, para que quando essas coisas ruins acontecerem, vocês não sejam pegos de surpresa. Vocês não sejam pegos desarmados. E ele diz que o ódio e a perseguição vai fazer com que os discípulos, olha o versículo 2, sejam expulsos das sinagogas, e não só isso, mas sejam até mortos. E perceba, quem é que vai fazer isso com os discípulos? Quem é que vai expulsar eles da sinagoga? Os que estão dentro da sinagoga. E quem é que vai matá-los? O que ele diz? Pessoas que, apesar de estar matando os discípulos, acreditarão, julgarão estar servindo a Deus, prestando serviço a Deus fazendo aquilo. Onde já se viu matar alguém e dizer, estou servindo a Deus? E por que eles vão fazer isso? Versículo 3, Jesus novamente diz, porque eles não conhecem ao Pai e nem me conhecem.
Mas Jesus tem a intenção de alertar eles sobre tudo isso, para que eles se lembrem de que ele preveniu antes de acontecer. Bom, o que tudo isso tem a ver com a gente? O mundo não conhece o Pai e por isso rejeita o Filho. Por isso, o mundo vai odiar qualquer um que represente o Filho, mesmo em nome da religião. Então, como Jesus mesmo disse, as pessoas vão perseguir os crentes e vão estar julgando que, ao fazer isso, estarão prestando serviço a Deus. Mas elas estarão enganadas, segundo Cristo. Porque quem de fato conhece a Deus? Segundo essa passagem. Quem conhece a Deus? Quem conhece o Filho, quem se identifica com o Filho. Então quem é que está servindo a Deus? É quem está sofrendo por causa do Filho. Por causa de Cristo. E por essa razão, nada mais é desejável do que ser expulso de um lugar do qual Cristo já foi banido. Se tiverem que me expulsar, pode expulsar, porque Cristo não está aqui, eu também não vou ser bem-vindo aqui. Assim seria a sinagoga, e assim seriam as religiões, e são até hoje, que negam a Jesus. Eles já expulsaram Cristo de lá há tempos. Eles acham que estão servindo a Deus, mas eles não conhecem a Deus, porque negam o Filho. O que a gente olha para esse texto e para a obra de Cristo, é interessante porque Cristo foi odiado, Cristo foi perseguido, Cristo foi torturado, Cristo foi morto, mas mesmo sendo enviado pelo Pai a esse mundo. E Ele fez isso exatamente para nos reconciliar com o Pai. Então nós merecíamos sofrer essas coisas. Mas Ele encarou essas coisas no nosso lugar para que nós não precisássemos mais enfrentar a ira de Deus. Então por essa razão, apesar de nós vermos o mal desfrutar de algumas vitórias nesse mundo, principalmente o mal contra os crentes, nós precisamos lembrar que são vitórias de curto prazo, não são vitórias permanentes. Cristo já conquistou o pecado. Essa frase pode ser um pouco paradoxal, mas a morte não é o fim da vida. Para o cristão, não. Porque a ressurreição nos aguarda, por causa da obra de Cristo. Então, por isso, na hora do sofrimento, por causa de Jesus, e não porque você é um cristão chato, mas porque você testemunha de Cristo, confie no Espírito, porque Ele vai guardar a sua mente em Cristo, como Cristo prometeu. E Ele vai te dar sabedoria e coragem. Não só isso, mas apesar da dor, proclame a verdade de Cristo, permaneça firme, testemunhe. E nunca se esqueça de que a perseguição e o aumento do mal nesse mundo são inevitáveis. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo, a vida depois que eu partir vai ser maravilhosa, quando vocês tiverem o Espírito, vocês vão abrir um monte de igreja pentecostal, vai sair poder aí. Jesus não está dizendo isso. Olha, por causa do Espírito eu vou começar a perseguir vocês, vão matar vocês. Mas eu estou alertando vocês, para vocês não serem pegos de sopetão. E é isso que Jesus está querendo dizer para nós nessa noite. Eu estou te avisando para você não tropeçar. Eu estou te avisando para você não ser pego despreparado. Se prepare para ser perseguido. Se lembre de que apesar do martírio e da tortura que o mundo pode fazer por você, você pode descansar no fato de que você conhece a Deus, de que você é de Cristo e de que você tem um Consolador dentro de você. Eu comecei perguntando se alguém te prevesse o dia que você iria morrer, né, vindo para a igreja e tudo mais. Dificilmente alguém conseguiria prever exatamente o dia que nós vamos morrer, né? Nem os médicos acertam, quanto mais a pessoa que você encontra na rua. Mas há algo totalmente previsível para aquele que crê em Jesus. É o ódio e a perseguição do mundo. Foi isso que ele disse. Se preparem. Isso é previsível. Isso vai acontecer. Então, se você for odiado, se você for perseguido, se você for morto pelo mundo, que seja porque você ama Cristo, que seja porque você obedece a Cristo, porque você odeia o pecado, porque você ama o seu próximo e porque você conhece a Deus. Que seja por isso. Por isso vale a pena morrer. A W. Tozer, um escritor antigo, certa vez ele escreveu o seguinte: tolamente os homens pensam no mundo não como um campo de batalha, mas como um parque de diversões. Para eles, não estamos aqui para lutar, mas para nos divertir. Não estamos em guerra, em terra estrangeira, mas estamos em casa. Não estamos nos preparando para viver, mas já estamos vivendo. Pensar assim é um erro.
Porque Jesus quis nos preparar para o ódio do mundo. Nós estamos em guerra. E a perseguição é consequência de nós estarmos vivendo em território inimigo. Então, quanto mais nós vivemos aqui nesse mundo, mais saudades nós devemos ter do nosso futuro lar. E não o contrário. Eu não quero sofrer e quero viver em paz aqui nessa terra. Portanto, se nós tivermos de morrer domingo que vem, vindo para o culto, ou seja lá o que for, que seja por sermos seguidores de Cristo, e que encaremos com coragem o ódio do mundo e com alegria o consolo de Cristo. Amém?